Olá pessoal, boa tarde. Chamei vocês aqui nessa live hoje. Consegui avisar um pouquinho antes, né? Às 14 horas. O que eu vim passar para vocês de informação? Então, em primeiro lugar, para quem não me conhece ainda, eu sou a Fernanda Meirelles, eu sou terapeuta integrativa, trabalho com técnicas de direcionamento, orientação, clareza, tratamento para um novo caminho de vida, né? Boa tarde, Gi. Você tá bem? Beijo pra Angeli, que eu vi aparecendo por aqui. Gratidão pela presença de vocês. Então, eu trabalho tanto com o coach, com a PNL, trabalho com radiestesia quântica, né? Com a mesa quântica apométrica, trabalho com a numerologia, com o tarô terapêutico, com a apometria, com o toque magnético, enfim. E aqui eu vim falar um pouquinho sobre a numerologia, né? Muita gente não sabe o que é a numerologia. Numerologia é o estudo da sua vida, de quem você é, através do seu nome todo de registro e data de nascimento. Então, as pessoas não imaginam a quantidade de informações que o nosso nome e a nossa data de nascimento trazem, né? Tanto que eu faço esse estudo e eu ainda deixo com você uma apostila que tem mais ou menos umas 40 páginas falando sobre você, né? Falando sobre a sua vida, quem é você. Então é um direcionamento muito bacana, porque você começa a entender por que você passa por algumas coisas, já passou por outras coisas, vai passar por muitas coisas, né? Porque tá tudo ligado à sua energia, tá tudo ligado ao ciclo que você tá vivendo, ao desafio, à sua lição de vida, que é o que você veio aprender, né? Porque a lição de vida é a lição que a gente tem, né? Nosso aprendizado, nossa lição de casa, coisas que a gente ainda tem um pouquinho de dificuldade, mas é o que a gente vai se lapidar para se realizar lá para frente. E isso tá ligado à nossa missão de vida também, né? Um beijo grande a vocês que estão aqui, viu? Você também, Geli, você também. Então, gente, o nosso nome, ele traz características que a gente se conhece, mas muitas vezes não se conhece também. Por que eu sempre tenho determinadas atitudes em relação a determinados comportamentos, ao meu ou de outras pessoas, né? Então eu vou ver na minha personalidade que eu tenho aquela característica marcante e aquela vibração, ela potencializa porque ela aparece em outras localidades do meu mapa. Por isso que é o mapa, gente. Porque você vai fazer várias contas, né? Várias somas, vários cálculos em que você vai ter resultados. Esses resultados estão ligados a várias coisas e uma coisa vai ligar a outra e vai te trazer quem é você por inteiro, né? Então eu falo de você sem nunca ter falado com você, sem ter te visto, né? Porque as informações trazem você. Isso mesmo, autoconhecimento puro, Geli. Isso mesmo. Os números trazem a transparência da sua vida. Os números têm características maravilhosas. Eles vibram na luz, eles vibram na sombra. Depende do que você alimentar. Então eu costumo dizer que os números, eles são muito parecidos aos lobos que vivem dentro de nós. O que é que você alimenta? Para você entender que tipo de comportamento, resultado, né? O que você está espelhando aí no seu caminho de vida, né? Então, vou falar um pouquinho para vocês entenderem. Quando vocês têm clientes, quando vocês têm alunos, os seus filhos, amigos ou relacionamento, né? Como é que você vai conseguir interagir da melhor forma com essas pessoas sem conhecê-las? Porque às vezes aquela pessoa demonstra um comportamento, mas às vezes é uma dificuldade que ela tem.
E se a gente entende aquilo e sabe como chegar com as potencialidades dela, nela, a gente traz ela para fora e nós temos um melhor relacionamento uma com a outra pessoa. Então entender quem a outra pessoa é e principalmente entender quem a gente é, traz uma luz imensa ao nosso caminho que nós viemos trilhar aqui, né? Então você imagina que você conhece uma pessoa, você sabe pelo menos o primeiro nome dela. O primeiro nome dela já traz 3 informações muito importantes. Em primeiro lugar, quando você vê a primeira vogal ela vibra numa característica que traz como ela se porta. Então, a espiritualidade, a alma dela, você entende aquilo dela. Se você somar esse nome todo, você vai ter o nome-chave principal, que é uma característica fortíssima dela, né? E aí, se você olhar a primeira consoante, você vai entender também como que ela age em relação à parte material profissional dela. Então, você vê, só aqui. Imagina se você sabe a data de nascimento, o nome dela completo, porque nós somos o nosso nome principal, é a nossa característica principal. Mas os nossos sobrenomes, eles trazem as influências, a hereditariedade, o que nós trazemos da nossa família, né? Do nosso pai, da nossa mãe. Às vezes a gente tem um sobrenome só e aquilo está vigorando na nossa vida, né? Quando a gente soma o nosso nome todo, a gente tem uma característica forte que é a missão da nossa vida, o que nós viemos fazer aqui, o nosso destino, através do nosso nome todo. Não é fantástico? Então, é uma forma simples da gente conhecer quem a gente é, mais profunda pela quantidade de informação, e vira um autoconhecimento. Então é um autoconhecimento fantástico. Quando você pega a sua data de nascimento, é a sua lição de vida, é o que você veio aprender aqui nessa vida, né? Então é o que eu tenho dificuldade, mas é o que eu vou me lapidar, que vai trazer um resultado fantástico. Então isso faz parte daquilo que eu vim desenvolver aqui nessa vida, né? Quando a gente junta o nome todo com a data de nascimento, traz o resultado do número poderoso. É um número de poder, porque olha, seu nome com a data de nascimento, então traz uma força muito grande. E é o seu número da maturidade, ele começa a ser mais forte para você a partir dos 35 anos, né? Então, claro, você já tem essa característica, mas você veio colocar em prática quando você está nessa parte de maturidade, né? Então isso é importante da gente entender. E quando eu faço o meu mapa, eu começo a entender as características ligadas uma à outra. Porque quando eu somo as letras do meu nome, eu vou somar vibração por vibração de cada letra, eu vou ter que vibração eu tenho em excesso, que vibração eu tenho de ausência. Então o excesso faz com que eu entenda os meus talentos, as minhas aptidões, que eu vim desenvolver profissionalmente, né? O que eu tenho aí de característica para realizar determinadas coisas que eu estou buscando realizar, até para eu me entender e saber qual que é a facilidade que eu tenho, que característica que eu tenho para desenvolver alguma tarefa. E as minhas ausências são as minhas dificuldades, que numa outra vida eu nem usei aquilo, não soube como usar, ou não usei de uma boa fé, e aí não trouxe bons resultados. Então nessa vida eu vou já usar essas características já desde que eu vou nascer, né? Claro, quando você começa a ter um entendimento maior, aquilo começa a ficar latente, começa a ficar mais claro para as pessoas que estão vendo aquilo em você. Você não tem essa clareza, só mais tarde, né? Então, você já começa a desenvolver essa característica. Então, imagina uma pessoa que tem uma ausência de 7 no nome dela. Os nomes brasileiros, geralmente, eles têm uma ausência de 7 e uma ausência de 8. E a ausência de 7 e de 8 está ligada ao 7, por exemplo, pessoas que estão ligadas muito à espiritualidade. Então, se ela tem ausência, ou ela é uma pessoa muito cética, ou ela tem aquilo muito desenvolvido nela, ou ela está buscando caminhos. Então, ela ainda não se achou, mas em um determinado momento da vida dela, ela vai ter se achado.
Então aquilo muda de figura, né? O 7 é uma energia mística, é uma energia de intuição muito forte, de sensibilidade espiritual, né? E de busca pelo conhecimento, de estudar e buscar respostas. Já o 8 está ligado ao nosso poder pessoal, às nossas facilidades de lidar com o dinheiro, gerenciar a nossa vida, termos o nosso negócio próprio. Então, se eu tenho uma ausência de 8, significa que eu tenho uma dificuldade de confiar em mim. É uma insegurança. Mas se eu olhar para trás, eu vou ver quantas coisas eu já realizei, quantas coisas eu já fiz acontecer. Então você começa a ter consciência, começa a colocar em prática, é quando essas ausências começam a perder a força. Mesma coisa, quando a gente foca muito no problema, a gente só vê o problema na nossa frente. Como que eu vou conseguir enxergar a solução? Eu só enxergo o problema. Agora, quando eu mudo de figura, eu passo a enxergar tudo que eu tenho à minha volta, eu começo a perceber que eu tenho caminhos muito propícios para eu resolver aquilo. Até porque se eu só falo de problema, se eu só enxergo o problema, eu só vivo o problema. Se eu começo a confiar, eu começo a atrair o melhor para mim. E aí eu sou intuída, o melhor caminho, a melhor atitude, o melhor momento. Eu vou entendendo melhor as coisas, né? E outra coisa, o problema, se eu só foco em problema e só enxergo em problema e só falo no problema, eu nunca vou enxergar a solução. Eu nunca vou vibrar a solução, porque eu só vibro aquilo. E eu atraio o que eu vibro. Não é verdade? E se por um acaso eu mudo isso, começo a ter outra clareza, começo a agir de uma forma inteligente, com inteligência emocional, então eu solto mesmo porque eu não resolvo o problema dessa forma. As situações aparecem na nossa vida para a gente enxergar alguma coisa que está precisando de mudança, está precisando perceber que aquilo não condiz mais com o nosso caminho, ou que eu estou batendo muito numa tecla e só enxergando aquilo na vida. Então está na hora da gente fazer mudanças. Eu sempre digo isso. Nós estamos em pleno momento de transição planetária. E isso reflete dentro de nós, mudanças internas. Já era a hora da gente fazer isso, né? De nós nos tornarmos pessoas melhores, pessoas com uma visão melhor da vida. Eu coloquei uma postagem agora há pouco de um vídeo de pessoas que sofrem bullying, pessoas que são ridicularizadas, criticadas. É muito fácil. O ser humano parece que ele nasce com o dedo apontado, julgando e falando do outro, né? Eu já vivi muito isso na minha vida. E eu consegui ter essa clareza, esse entendimento e fazer essa mudança. Quando eu consegui fazer essa mudança, eu percebi que se eu não consigo enxergar quem eu sou, não busco o melhor para minha vida não tá legal, como que eu posso, mesmo porque eu não tenho nem esse direito de julgar ninguém, como que eu posso ficar falando da vida do outro? Quem sou eu para ridicularizar alguém porque ela não tem um sapato para usar, porque ela tá chorando, né? Porque ela tá grávida e ela é nova. Tudo é motivo de julgamento, ridicularização, bullying, de tudo, né? Se uma pessoa é homossexual. Então é assim, você gosta que julguem você? As pessoas sabem o que você vive? As pessoas sabem o que está dentro de você? Então qual é o seu direito, o direito do ser humano, julgar e falar de quem quer que seja? Quando a gente fala sobre um assunto para entender aquilo e buscar uma melhor compreensão e mudanças internas, é uma coisa. Agora, eu ficar falando do outro só por falar, o tempo todo fala mal, não entender o que ele está passando, ridicularizar ele, você não sabe o que ele está vivendo dentro dele, desculpa. Você não sabe o que ele está vivendo. Quais são as transformações, quais são os medos, quais são as dificuldades,
né? Então, antes de você fazer isso, pense, eu sou Deus Todo-Poderoso? Eu sou a pessoa melhor do mundo? Eu cuido da minha vida? Eu sou feliz? Eu estou feliz? Eu faço o melhor pelos outros? Eu domino todas as áreas da minha vida e da vida do mundo inteiro? Eu tenho entendimento de tudo? Eu faço as mudanças e as transformações que eu preciso para a minha vida? Eu ajudo os outros? Então, como eu disse lá naquela postagem, não é uma forma de agressão, mas o que as pessoas fazem é uma forma de agredir. Eu disse, cale a sua boca, fique em silêncio, busca o seu melhor. E a melhor forma de fazer isso é se conhecendo. Faça o seu mapa numerológico. Entenda o que você tem de potencial para ajudar as suas dificuldades. Nós temos desafios que nós passamos de 9 em 9 anos. Primeiro, ele é mais demorado, desde quando a gente nasce. Mas esses desafios, eles mostram muito um caminho que a gente veio trilhar, que não vai ser tão fácil naquela situação, mas a partir do momento que eu tiver clareza e entendimento, eu mudo aquilo. Eu mudo porque eu tenho entendimento, porque eu tenho... a minha vida começa a ficar diferente, começa a ter outros resultados, porque eu estou me abrindo para o melhor, porque eu estou confiando, porque eu estou soltando. Gente, quando a gente tem entendimento, conhecimento, as coisas mudam. Uma pessoa, ela quer se formar um profissional em determinada área, o que ela vai fazer? Ela vai estudar sobre aquilo. Ela não pode ser um profissional daquela área se ela não tiver informações sobre aquilo, estudar sobre aquilo. E não só informações, você precisa ter as experiências também. Mas para ter as experiências, eu vou precisar começar em algum momento. Então comece agora a mudar a sua vida para melhor. Deixe de ser uma pessoa que não aceita informações, opiniões dos outros. Assim, eu entendo que não existe uma crítica construtiva. Existe uma forma de alguém mostrar para você algo que você está fazendo, a atitude que você está tendo, que não está trazendo um bom resultado. Se você mesmo não está conseguindo enxergar. Mas quando você se abre para isso, você se abre para que inúmeras situações se modifiquem para melhor. Sua vida se lapide. Você está se lapidando. Você está se melhorando como ser humano. Evoluindo, né? Tendo um crescimento moral, espiritual, emocional. Então, gente, quem nós somos? Muitas vezes a gente não sabe nem para que eu vim fazer, o que eu vim, qual é o sentido da minha vida. O que eu vim fazer aqui nessa vida, não é? Tá travado aqui meu bate-papo aqui, então eu não consigo ver se vocês estão colocando mais alguma coisa. Mas enfim, vamos continuar. Isso não importa. Importa que vocês estão aqui e eu tô aqui com vocês, tá ok? Então é isso. A partir do momento que você tem essa clareza e você pode dizer: hoje eu sou uma pessoa melhor porque eu consegui entender um pouco melhor quem eu sou. Tudo começa a melhorar e mudar na sua vida, né? Você quer saber o que melhora? Quando você se conhece melhor, você começa a entender se aquilo é bom para você, se não é. Se aquela pessoa com a qual você se relaciona tem a ver com as suas características ou não tem a ver. Se vocês estão falando as mesmas línguas, estão falando sobre os mesmos assuntos, têm as mesmas buscas, porque às vezes, na numerologia, nós buscamos fazer sinastrias, que são comparações. Vamos ver agora se está melhorando aqui. A Rita escreveu. Fazemos comparações entre mapas, características, personalidades, tudo de duas pessoas. Para entender o quê? Se aquela pessoa tem compatibilidade com a outra. E se as dificuldades, as coisas que não estão batendo, se tem condição da gente entender, contornar e chegar naquela pessoa. E aí, precisa ver se aquela pessoa está aberta para aquilo. O que ela veio desenvolver? Ela está entendendo que ela veio desenvolver isso? Que ela veio aprender isso? Que ela veio mudar a vida dela?
Ela se permite? Porque é fácil, gente. Como é que a gente sabe como que a gente está? Olha a nossa vida ao redor. O que nós estamos atraindo, que tipo de situações, que tipo de pessoas. Se nós estamos vivendo em problemas, se nós estamos buscando uma solução, como é que a gente enxerga tudo isso? Quer saber como é que vai estar a sua vida amanhã? Olha como é que você está hoje. Que atitudes você está tendo? O que você está buscando? Quais são suas crenças? Né? Porque hoje é resultado de ontem. Ontens. Né? Então é isso. A numerologia, ela traz uma luz no fim do túnel, que a gente acha que a vida tem um fim do túnel, né? Vamos lá, eu vou trazer algumas informações bacanas. Então, por exemplo, nós temos temperamentos que se destacam, que aparecem no nosso mapa. Então, se nós temos características de um temperamento mental, é porque nós somos pessoas que pensamos demais para tomar uma atitude, né? Muitas vezes nós somos tão mental, tão racional, que esquecemos de sentir. Isso é fato. Traz exatamente a forma de você não estar em contato com você. E olha, gente, a mente, ela mente. Então, se você buscar a resposta aqui, tá furado. Pessoas que têm mais o temperamento que se destaca emocional. São pessoas que têm a emoção à flor da pele. Ela busca sentir para tomar uma atitude, para fazer sentido para a vida dela, né? Então, se isso também está no desequilíbrio, ela fica muito no emocional, também não é bom. Tudo tem que ter um equilíbrio. Nós precisamos viver no equilíbrio na nossa vida. As pessoas que estão no temperamento físico são pessoas que são muito... elas precisam resolver as coisas, elas vão lá, resolvem tudo, não fica parado, trava, tem que resolver, vamos fazer, beleza, né? E elas são muito impulsivas. Quando vê, já foi, já fez. Significa que nós vamos agir assim para o resto da vida? Não. Quando a gente começa a ter entendimento disso tudo, que a gente percebe a atitude que a gente está tendo, a gente freia, a gente modifica, a gente lapida, a gente transforma isso para melhor. E aí isso passa a não ter mais esse peso. Então, por exemplo, pessoas que se destacam no temperamento intuitivo, elas estão muito ligadas à intuição, à espiritualidade, à sensibilidade desse canal. Então, elas captam as coisas com facilidade. Provavelmente, elas têm muita vibração de números espirituais, estão ligados à espiritualidade, essa sensibilidade maior. Então, a gente vai entender o nosso caminho. Você sabe que tem gente, muitas vezes, eu passei por isso também, que vivem um tempão da sua vida, anos, numa determinada atitude, numa determinada profissão, por exemplo, né, num determinado trabalho. E aí... chega uma hora que isso começa a não fazer mais sentido. E ela não quer mais viver aquilo, não quer mais trabalhar com aquilo. E aí ela começa a ver que outras coisas começam a chamar a atenção. Características que já tinha nela, mas que não ficavam muito destacadas. Aí ela começa a perceber que tal coisa chama atenção. No meu caso, eu já falei isso numa outra live, eu trabalhava com vendas. Eu era representante comercial. E eu tenho característica do 5 no meu mapa que me traz essa característica. Então você vai ter isso para o resto da vida. Só que chega uma fase que aquilo começa a perder a força. E aí começa a destacar em você a tua missão de vida, o que você veio realizar aqui. Então isso começa a perder a força, você tem a característica em você. Só que você começa a usar para outras situações na sua vida, né? E aí foi quando eu comecei a desenvolver a parte de cuidar, direcionar outras pessoas, né? Porque a gente vai ver que a característica do 11 traz muito isso. Quem tem a característica do 6 como missão de vida são pessoas que vieram cuidar também de uma outra forma, porque assim, tudo que eu vou cuidar são professores, terapeutas, médicos, pessoas ligadas à área da saúde no geral. Vieram cuidar, trabalhar com estética, com alimentação, com decoração, né? Então você vê,
a gente começa a entender, nossa, realmente eu gosto tanto disso. E o 6 é um número ligado à arte, né? Então, tem pessoas que têm a característica, várias características das artes, mas elas não trabalham com isso diretamente. Provavelmente usam isso como hobby. Então, como muda, gente? Como faz com que a gente tenha uma outra visão da vida quando a gente entende quem a gente é, quem o outro é, porque olha, psicólogos podem trabalhar na numerologia, né, fazendo cálculos, entendendo um pouco do seu paciente, para saber como chegar nele e ajudar ele a fazer essas mudanças. Quem trabalha, que é professor, para ajudar seus alunos, para entender que dificuldade ele está tendo, para ele pegar o potencial dele e colocar em prática e mudar. Você com seus filhos, com seus funcionários. De repente tem um funcionário lá que assim, você pode usar isso para RH, para entender os funcionários, como? A pessoa vem e ela traz um currículo exemplar. E de repente aquele currículo fala só das características profissionais dela, mas e das características emocionais, pessoais? Você olhando no mapa numerológico, você vai entender quem é aquela pessoa, como é que ela lida com outros, será que ela aceita receber ordens, ter disciplina, como é que ela lida com os amigos e com as pessoas ali do departamento dela. Então, isso é muito mais rico. Você completa ali o currículo dela. Porque às vezes você está em dúvida. Tem 2 ou 3 pessoas que têm as mesmas características profissionais. Você vai olhar o quê? A sua parte emocional, a sua parte psicológica, como ela lida com essas outras questões. E aí você vai ver que uma delas acaba se destacando mais. Ela já tem aquilo nela. Uma pessoa que vibra no 3 é uma pessoa que está sempre na alegria, faz amizade muito fácil e comunica muito bem. Uma pessoa que ela vibra no 7, para um ambiente corporativo, dependendo do que ela vai fazer, se ela precisa interagir com pessoas, não é legal, porque ela é muito quieta, reservada, tímida. Então, quando a gente entende um pouquinho, olha como muda a situação, né? Por isso que eu indico vocês, nesse momento aí de tantas mudanças no mundo, de tantas transformações planetárias, vamos transformar a nossa vida para melhor, vamos enxergar quem a gente é, vamos enxergar o outro. Você que trabalha com a parte holística, você pode ter informações melhores para lidar com o seu cliente, com o seu paciente, né? Então, que às vezes ele mesmo não está percebendo que ele está agindo daquela forma. E se você entende que ele é desse jeito, ele traz essa forma de agir, você pode elucidar ele e ele conseguir fazer a mudança que ele precisa. Ok? Então, gente, olha, façam seus mapas, façam um mapa para entender uma outra pessoa, dê de presente para uma outra pessoa, né? De repente você tem essa clareza, você conhece, seja o caminho para a mudança de alguém também. Eu estou à disposição, né? Vocês podem solicitar o mapa de vocês pelo meu WhatsApp, que está aí. Aí no título tem o tema, tem os meus dados, tem meu telefone. Façam isso, busquem esse entendimento. E eu faço um convite a vocês também. Agora, no dia 17 e 18 de março, no Medicina do Ser, na rua Vargem Grande, número 96, no Tatuapé, eu vou estar ministrando um curso para quem já conhece numerologia, já fez o primeiro módulo básico, entende os cálculos, entende tudo isso, característica dos números, para fazer o módulo avançado, que é o seguinte: ele vai trazer mais informações para enriquecer a sua forma de enxergar o outro, de passar a orientação para a outra pessoa, né? De abrir esse caminho, né? De entender melhor. Você que quer ser um profissional da numerologia também, você vai se profissionalizando, porque é um curso profissionalizante. Então, o básico, ele já está em andamento. Nós vamos ter outras turmas também. E depois, você no primeiro, você já recebe o seu certificado. Aí, a partir do segundo, no terceiro, no quarto, no quinto módulo, que é
a interpretação do mapa numerológico, você vai ter o seu certificado profissionalizante, porque você está apto a desenvolver essa profissão, né? Ser um numerólogo, você tem a condição e o entendimento para isso. Então, nesse dia 17, a gente vai trabalhar o módulo avançado, que é o segundo módulo, para trazer mais informações para enriquecer, fazer o seu mapa pessoal, o mapa de alguém, tá? Então, vocês podem entrar em contato lá no Medicina do Ser, porque eu tenho embaixo eu compartilhei o evento, né, do curso, e lá tem todas as informações para vocês, inclusive tudo que vocês vão aprender nesse curso, tá bom? Então eu me despeço, agradeço mais uma vez a presença de vocês, Gi, um grande beijo, minha amiga, todos vocês aqui que estão comigo, e até a próxima, né? Compartilhem essa live, compartilhem para que outras pessoas possam ter esse entendimento também, né? Sejam esse canal, tá ok? Um beijo e até a próxima.